Falando agora em teatro, a companhia Oxente de João Pessoa apresentou ontem aqui em Campina Grande o espetáculo O Dia em que a Morte Bateu das Botas. Veja como foi. Sejam todos bem-vindos ao último dia da minha existência. Olá, tudo bem? Eu sou o Maciel, ator do espetáculo O Dia em que a Morte Bateu das Botas, dirigido por Edilson Alves, baseado no texto original Convite para a Morte. Convite para a Morte, que é o título original deste espetáculo, que vocês vão ver trecho hoje aí, ficou o dia em que a morte bateu das botas. E a ideia, quando eu li o texto, eu queria brincar com um tema tão delicado, um assunto tão temeroso, né, que é a morte, né? As pessoas têm tanto medo dela. E tendo como essa grande potencialidade para nos dar luz nessa maquiagem, que é o Williams Muniz. Foi difícil conceber essa maquiagem? Como é que se chegou? Porque a ludicidade que Edilson pediu trabalhar no início deve ter sido meio complicado, né? Como entender? Na verdade, Edilson, ele tem uma ideia bem clara do que ele precisa, né, esteticamente. Então ele já me deu mais ou menos um rumo, tá certo? Que na verdade a gente se inspirou no tarô, em várias cartas de tarô. Mas por outro lado também, quando eu fui trabalhar com os meninos, o trabalho já estava bem adiantado. Então a máscara facial já estava feita, não tinha muita dificuldade. Era basicamente cobrir o que eles já nos ofereciam a nível de trabalho, a nível de expressão. Então foi em cima disso, esse trabalho não teve... E muito feliz, inclusive, o trabalho foi bem premiado, né? Assim, foi muito bacana fazer, está sendo uma festa. A gente tem a árvore, uma árvore querendo ter vida, coitada, está quase chegando ao final. Na verdade, o cenógrafo Nelson Alexandre, junto com o diretor do espetáculo Edilson Alves, quando idealizaram, para que as coisas fossem muito bem casadas entre a dramaturgia, a iluminação, as interpretações e essa questão toda de como lidar com o universo da morte nessa brincadeira saudável. Aqui atrás são nossos mistérios, tá? É onde o ajudante da morte fica aí tocando, usando todo o equipamento para fazer a sonorização do espetáculo. É aqui onde vem toda a atmosfera da beleza cênica, da beleza sonora do espetáculo. Vem cá. Vamos dar continuidade aqui, né, Maciel? Repórter por alguns momentos da TV Itararé. Oi, licença. Bom, aqui nós temos as outras 3 figuras maravilhosas que compõem o espetáculo. A Jacinta de Lourdes, que é atriz e faz a morte. O Fábio Azevedo, que é o ajudante da morte. Jackson do Planeta, queria gravar DVD no meu tempo. E Jacinta, na verdade, o que é fazer a morte? Porque fazer a morte é muito estranho, né? Ser uma morte, fazer a morte, sei lá, é uma confusão tão grande que a gente nunca sabe quem morre ou quem fica vivo. A morte é um tabu para nós. A nossa cultura não permite que alcancemos a dimensão da morte. Aos parentes de coração, que poupem as lágrimas para outros enterros. E aos inimigos tão fiéis, que adubem com o veneno de suas línguas cruéis a terra da minha história. Eu acho muito bacana, principalmente porque ela não vem trazendo a destruição, mas a solução de problemas e a vida, acima de qualquer coisa. É aí onde reside o mistério dela. Eu fico chocada com esta ideia absurda, com esse clima festivo para algo tão funesto. A grandeza da morte, ela é tão grande que a gente não consegue alcançá-la. É por isso que a gente tem tanto medo, mas é porque a gente desconhece. E ela é necessária, muito necessária para nós, para a nossa vida, para a existência do ser humano. Eu entendi isso depois desse trabalho. Ela é tão necessária que eu prefiro continuar vivendo depois que eu fiz esse espetáculo. Viver cada dia melhor. São as regras do jogo. E elas ferem com ferro e fogo a alma de um suicida. Eu não sou suicida! Eu sou voluntário. E
olha que ainda falta o ajudante da morte, que está aqui esperando o Fábio, né, Fábio? Tá ajudando o maquiador. Que na verdade o Fábio é ator, percussionista, tem uma função primordial para que o espetáculo aconteça. É difícil, Fábio? Muito difícil. Mas a gente aprende. Todo dia a gente aprende um bocadinho, né? Cada espetáculo tem coisa diferente, muda tudo. Eu que só vivia por trás, né? Dos panos, passei 4 anos de estágio para poder ir para frente. 4 anos de estágio. O mais interessante com esse espetáculo foi a paixão com que nós agarramos a dramaturgia do Saulo. Que eu lembro quando eu vi a primeira vez o espetáculo, alguns anos atrás, na Mostra Estadual lá em João Pessoa, era um espetáculo que tinha um outro ritmo, uma outra característica. A encenação, para mim, é uma grande brincadeira. E eu acho que é a constante brincadeira desse suicida, que tenta provocar toda hora a morte para chegar ao seu dia, e a grande brincadeira da morte em dizer que não é o momento dele, e ele vai ter a hora certa de conversar. Então fica esse duelo de brincadeiras, esse duelo de ludicidade, porque a proposta é essa, é deixar o espetáculo suave. Tivemos a honra, graças à bela dramaturgia, de ser agraciado pelo prêmio Miriam Muniz, né, da Funarte, para montar o espetáculo. Montamos, e é a segunda vez, inclusive, que o Cine Fisco traz o espetáculo. Agora, desta vez em Campina Grande, porque fizemos o ano passado por todo o sertão, né? Qual foi uma cidade? Cajazeiras? Souza, Patos. Souza. Isso. A recepção do espetáculo foi maravilhoso, foi estrondoso. Né? Em Cajazeiras foi maravilhoso. Aí a notícia já chegou em Souza, que acabou sendo melhor. E quando chegando em Patos, então bombou. A gente volta no próximo bloco com cinema, não saia daí.